Thalita, por favor, me dá minha Bíblia aí. Amém. Eu saúdo os irmãos com a paz e nossos amigos, mais uma vez no dia do Senhor, e vamos aqui aprender de Jesus, aprender do nosso Criador. Hoje vamos falar sobre Jacó, né? Estamos fazendo a exposição da Bíblia e hoje é o capítulo 33. Capítulo 33, onde a gente percebe a grande importância desses relatos na vida de Jacó. Ou seja, esse período de Jacó, desde o capítulo 30, 31 a 33, há uma grande mudança no seu comportamento, assim, principalmente no sentido de relacionamento com Deus. Jacó, ele se aproxima mais de Deus, ele confia mais, ele ora, passa a orar, e isso é fundamental para ele se consolidar como o patriarca que recebeu as bênçãos de Abraão, como novo líder do povo. E nesse capítulo a gente percebe que essas mudanças foram importantes para que ele tivesse toda essa coragem de se livrar de todos os seus problemas. Fazendo um pequeno retrospecto, para a gente entender o contexto do capítulo 33, Jacó, ele estava fugindo. Aliás, ele fugiu há 20 anos do seu irmão, Esaú. Ele foge para aquela terra distante, a mais ou menos 800 quilômetros de Canaã. Ele vai para Padã Arã, na Mesopotâmia, e lá ele tem aquele casamento, ele tem seus filhos, e quando ele sente que cumpriu essa missão, ele quer voltar. É a sua missão, voltar para a sua terra, assim como foi prometido para Deus, e Deus assim também o alertou que ele deveria voltar. E aí, depois de 20 anos, ele estava com a sua família, ele estava rico, e ele volta naquela circunstância que vocês já observaram, que é fugindo de Labão. E por isso é que há toda aquela turbulência. Labão vai atrás dele com o interesse de pegar os bens que ele entende ser dele, os filhos, netos, quer dizer, as filhas, netos. Mas Deus o alerta e diz que Labão não deve tocar em Jacó. E enfim, Jacó se livra de Labão, ele deixa um problema para trás. Ele era tipo um semi-escravo de Labão, e ele precisava ser livre para exercer plenamente a sua fé e cuidar da sua família. Correto? Então ele se livra de Labão e ele segue com a sua caminhada para Canaã. Mais à frente, a caminho de Canaã, ou muito próximo do seu caminho, havia Esaú, seu irmão, que há 20 anos atrás, lá no capítulo 27, ele toma sua progenitura. E ele deveria resolver esse problema. Ou seja, um problema de 20 anos atrás, ele resolve aqui. Mas para isso, ele fez todo um preparativo. Vocês sabem que ele fez um preparativo preliminar, que é mandar presentes para Esaú. Muitos presentes. Cerca de 580 e poucos animais que ele mandou em grupos. Cada servo levava um tipo de animal, e a orientação era dizer: olha, esse é presente do teu servo Jacó. Ele se coloca como servo, aliás, de Esaú. É um presente do teu servo Jacó para Esaú. Era assim a orientação, se apresentar como servo.
ele sabia da grande erro que ele cometeu, um erro que a gente pode perceber, não foi apenas um erro dele, ele foi muito induzido àquele erro. A mãe dele é que tramou tudo, Rebeca. Rebeca, entendendo que Esaú não tinha as características do herdeiro, de ser o herdeiro das promessas, ele coloca em Jacó essa responsabilidade. Mas o primogênito era Esaú, e a lei dizia que o primogênito é quem deveria ganhar todas as bênçãos. E a progenitura era algo muito importante numa família. Perder ela da maneira que foi perdida para Jacó, para Esaú, tornou ódio. É tanto que ele diz: Esaú acalentava ou consolava seu coração, planejando matar o seu irmão. E ele dizia: assim que meu pai morrer e acabar o luto, eu mato. E é por isso que Jacó foge. Só para você entender o contexto do capítulo de hoje, é aqui nesse ponto que ele resolve o problema. Ele manda aqueles presentes e por fim ele estava com medo. É a primeira vez que Jacó ora aí no capítulo anterior. Ele se ajoelha, pede a proteção de Deus. Até então Jacó era um homem que tinha experiência com Deus. Deus aparecia a ele em sonho e tudo mais, mas ele não vê uma oração, não tem relatado uma oração de Jacó. Mas a partir daí ele teve medo. A palavra diz que ele teve medo e orou ao Deus de Abraão e de seu pai. Ele identifica Deus como esse Deus, que até hoje é muito comentado, né? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Enfim, mas vamos em si para o capítulo de hoje. Não vou tomar muito tempo para não tornar muito... Vamos aqui... Esse capítulo praticamente se divide em 3 fases. O preparo para o encontro em si com Esaú. Já tinha visto um preparo, mas aqui é um preparo para o encontro mesmo, face a face. A primeira fase. Segunda fase é o encontro em si com Esaú. E a última fase é a despedida deles. Então vamos para o início. Depois dele ter se levantado ali daquela situação interessante que é muito comentada, tem até hino que fala, né? Jacó segurou o anjo. Foi nessa ocasião. Ele, após passar toda a sua família pelo val de Jabote, né? Um rio que começa lá nas colinas de Gileade, desce, né? Esse rio, após ele passar esse rio à noite, passar toda a sua família para o outro lado, ele fica dentro do rio. Aparece um anjo a ele e ele fica dentro do rio lutando com esse homem. A gente sabe que esse anjo provavelmente era o próprio Senhor Jesus. E essa luta é uma luta... Claro que o homem não tem condição de lutar com Deus. Deus se permitiu que Jacó lutasse com ele. E essa luta, e enfim, até que o dia amanhece. E aí Jacó, e o anjo querendo sair, querendo ir embora, e ele começa a dizer que só larga o anjo quando receber a benção. Então por isso tem aí um hinozinho pentecostal na Rússia. Jacó segurou o anjo e tudo mais. Então aconteceu essa história. Então foi um ponto muito fundamental também. Ali o Senhor fere Jacó na sua coxa e libera as bênçãos para ele. Ele atravessa o rio, a sua família já está do outro lado, e é nesse ponto que ele começa a avistar Jacó. Aliás, Esaú. Então vamos lá. E levantou Jacó os olhos e olhou, e eis que vinha Esaú e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Leia e Raquel e as suas servas. Ou seja, ele começa um plano, um preparativo para se encontrar com Esaú. Ele não tinha certeza qual era a reais intenção de Esaú. Esaú vinha com 400 homens, era um verdadeiro exército. Ele tinha muitos homens, mas ele não estava com exército, ele estava com família, com animais e tudo mais. E pôs as servas e seus filhos na frente
e a Leia e seus filhos atrás. Porém, a Raquel e José, os derradeiros. E ele mesmo passou adiante dele e inclinou-se à terra 7 vezes até que chegou o seu irmão Esaú. Até aí, seu irmão Esaú, até que chegou o teu irmão Esaú. Veja bem que ele faz todo um preparativo, ele separa seus filhos. Vocês sabem que ele tinha, nesse momento, 12 filhos. Os filhos dele, o mais velho nesse momento era Rúben, e o mais novo, talvez de colo, era José. Ele coloca os filhos das servas à frente, da Leia, da Bila, e depois o último coloca José e Raquel. Até diz que esse cuidado com Raquel e com José era um simbolismo já também de que ele realmente amava muito aquele filho e aquela esposa. E ele queria preservar, então ele botou os outros na frente. Mas a gente percebe que logo depois ele mesmo, sim, ele vai à frente, né? Ele vai à frente. Ele vai à frente quando vê Esaú, e ele se inclina 7 vezes. Ele se prostra diante de Esaú 7 vezes. Isso é, se prostrar é a pessoa se ajoelhar e colocar a cabeça no chão. Quando dizer, a pessoa se prostrou, é esse simbolismo, o correto, né? Não é apenas se ajoelhar. Então, se prostrar é assim, coloca o joelho no chão e coloca a cabeça. E ele saiu com esse ato de humildade 7 vezes em direção a Esaú. Andava um pouquinho, se ajoelhava, se prostrava. Andava mais um pouco, se ajoelhava, se prostrava. E 7 vezes ele fez isso. Um ato de muita humildade, né? De muita humildade, porque ele estava temendo o seu irmão, ele sabia do grande mal que tinha cometido há 20 anos atrás, e ele precisava desse perdão. Antes ele já tinha mandado presentes para o seu irmão, para abrandar o seu coração. E era muito importante ele obter o perdão do seu irmão, para que ele ficasse pleno como herdeiro das promessas, como representante fiel do povo de Deus. E ele sai com esse ato de humildade, e o que a gente vê é algo totalmente diferente, né? O encontro em si, vamos lá, do capítulo 4. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o, e lançou-se sobre o seu pescoço, e beijou, e choraram todos juntos, começaram a chorar. Então Jacó, ele não tinha certeza que abraço era esse que ele ia receber. Ele podia ter recebido um abraço de tamanduá, né, como se diz. Ele podia ter recebido uma gravata de Esaú, mas não, tudo mudou ali, e ele recebeu aquele abraço de um verdadeiro irmão, um amigo, e tudo se desfez. Que grande alívio teve Jacó nesse momento, quando ele recebe esse abraço. Depois levantou-se os olhos, né, Esaú, e viu as mulheres e os meninos, e disse: quem são estes contigo? E Jacó disse: e ele disse, Jacó, né, os filhos que Deus graciosamente tem dado a teu servo. Uma frase interessante, o teu servo. Ele sempre se apresenta como o teu servo. Jacó se apresentando como servo de Esaú, quando profeticamente o próprio Deus falou que Esaú é que seria servo de Jacó. Ele serviria a Jacó. Mas Jacó, nessa situação de pedir perdão, de lograr êxito em pedir perdão, ele continua ali com seu comportamento de humilhação e humildade diante do seu irmão. Então chegaram as servas, né, de Jacó e seus filhos, e inclinaram-se. Ou seja, todos foram instruídos a se inclinar diante de Esaú. Ou seja, as servas seria Bila e Zilpa. E chegou também Leia
a sua esposa, né? E seus filhos, e inclinaram-se. Depois chegaram José e Raquel e inclinaram-se. Ou seja, toda a família se inclinou diante de Esaú, e isso ficou marcante nesse capítulo. É o maior ato de humildade que pode, assim que a gente vê na Bíblia, com relação a ser humanos com ser humano, né? E disse Esaú: de que te... Aliás, e disse Esaú: de que te serve todo esse bando que tenho encontrado? E ele disse: para achar graça aos olhos do meu Senhor. Só para traduzir assim, porque o texto às vezes não ajuda muito. Quando ele disse esse bando, pode voltar aí, Thalita, para o 7. Esses bandos que vêm, ele está dizendo o seguinte: Esaú está perguntando por quê, o que significa essas pessoas que chegaram na frente, as pessoas que trouxeram os presentes, né? Vocês sabem que eles dividiram os presentes em 3 grupos, e servos levavam esses animais, esses presentes. E aqui Esaú disse: o que significa isso? Esses homens que chegaram antes de ti, a me encontrar. E aí a resposta de Jacó, ele é muito sincero, ele revela que quer uma paz com ele, ele revela que quer a graça dele, o perdão, e ele disse: é para achar graça aos olhos do meu Senhor. Esse meu Senhor, claro que não é Deus, é Esaú, ele está chamando Esaú de Senhor. É para achar graça aos teus olhos. Ou seja, os presentes que eu estou te enviando, que eu te enviei na frente, era para achar graça aos teus olhos. O 9. Mas Esaú disse: eu tenho bastante, meu irmão. Seja para ti o que tem. Ou seja, Esaú também prosperou materialmente. Então disse Jacó: não, se agora tenho achado graça a teus olhos, peço-te que tome meus presentes da minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto como se tivesse visto o rosto de Deus. E tomaste contentamento em mim. Ou seja, ele está tentando dizer o seguinte, que assim como ele viu Deus ali no vale de Jabote, né, no rio, e Deus deu graça a ele ali, deu esperança, deu bênção, ele também tenta ver em Jacó, em Esaú, essa mesma graça. E aquele abraço que ele deu e tudo mais, é como se ele estivesse vendo Deus ali, operando em Esaú. Não é que Esaú seja Deus. Esaú era meio desviado, a gente sabe. Mas ele tá querendo dizer isso para Esaú. Ele não está idolatrando Esaú. É como se ele estivesse vendo Deus ali em Esaú. A mão de Deus. E tomaste contentamento em mim. Ou seja, como um simbolismo de agradecimento, ele está dando aqueles presentes. Ele insiste para que Esaú aceite o presente. O 11. Versículo 11. Talita: toma, peço-te a minha benção, que te foi trazida, porque Deus graciosamente tem dado, porque tenho de tudo, estou com ele até que o tomou. Ou seja, ele insiste para que Esaú receba os presentes, ele reconhece que Deus é que deu tudo isso para ele. A gente temos que reconhecer, olha, Jacó, ele ficou rico em 6 anos. Quem é que fica rico em 6 anos? Mesmo nos dias de hoje é difícil, né? Mas ele conseguiu essa riqueza num período de 6 anos. Só Deus mesmo. É o 12. E diz: caminhemos e andemos e partiremos daqui. Ou seja, Esaú, depois de dizer que também tinha muitos bens, não precisava dos bens dele, mas disse: tudo bem. Aqui, o Jacó, aliás, Esaú, convida Jacó para seguir juntamente com ele. É muito importante aí. Depois de receber os presentes, aceitar os presentes, Esaú, ele convida
Jacó para caminhar junto com ele de volta. Afinal, era o mesmo caminho, praticamente o mesmo caminho. Esaú morava em Seir, a terra de Edom, que era onde ele habitou, prosperou muito, e que era caminho de Canaã, para onde Jacó estava indo. Mas vamos em diante. A partir aqui do 12, veja que Esaú convida para seguir junto, mas ele dá várias desculpas, Jacó. E disse: caminhemos e andemos juntos. Porém, ele disse, Jacó: meu senhor, sabe que estes filhos são tenros, e que tenho comigo ovelha, vacas de leite. Se afadigarem somente um dia, ou seja, apenas um dia caminhando muito, vão se afadigar a ponto de morrer, né? Essa é a desculpa que Jacó dá para Esaú, para não ir com ele, que já Esaú queria que ele fosse junto. E ele dá uma desculpa muito boa, muito convincente. Ele diz que seus filhos são jovens. Vocês sabem que Jacó teve seus filhos durante 7 anos. Em 7 anos Jacó teve seus 12 filhos. Até o momento, 12 filhos, porque ele teve Benjamim lá à frente. Mas até o momento aí ele tinha 12 filhos. Esses filhos era desde Rúben até José. E aí ele justifica que os filhos são pequenos. O mais velho talvez não tenha nem 13 anos, né? Rúben. E o mais novo, José e outros, eles tiveram ele há pouco tempo. Ele era de colo ainda, José. E ele justifica isso para não ir com Esaú no momento. A gente podemos entender o seguinte: por que ele não foi? Ele preferiu não ir. Porque a gente sabe que ele tomou direção diferente. Mas vê o que Esaú diz para ele. Esaú estava muito solícito, estava muito amigo, e disse: ora, passe meu senhor diante da face do seu servo, ou seja, já dizendo, passe à frente, pode ir que a gente vai atrás. E eu irei como guia, pouco a pouco, conforme o passo do gado que está diante de minha face, e conforme os passos dos meninos, até que chegue ao seu senhor em Seir. O objetivo de Esaú era chamar Jacó e ir com ele até Seir, sua terra e tudo mais. Mas ele dá essas desculpas, que os meninos são pequenos, ele tem muito gado, e se ele fosse no mesmo ritmo de Esaú não estava com meninos, não estava com gado, ele só estava com 400 homens, então ele não ia conseguir andar na mesma caminhada. Então você vai na frente que a gente vai atrás. E aí Esaú aceita o 15 e faz uma oferta para ele. E Esaú disse: deixarei logo contigo desta gente que está comigo. E ele disse: para que isso? Basta que eu ache graça aos teus olhos, meu senhor. Mais uma vez Esaú chamando Jacó de meu senhor, e justificando que não quer aqueles homens, ou seja, traduzindo assim a linguagem, Esaú está dizendo para Jacó: não, tudo bem, você não pode ir comigo agora, porque os filhos são pequenos, não vai conseguir ir no mesmo passo, mas eu vou deixar aqui uns 40 homens, uma quantidade de homens, para ajudar você a levar os animais e essas crianças. Ele tinha 400 homens, né? E Jacó também dispensa esses homens, de uma maneira muito humilde. Ele: não precisa dos seus homens, não precisa, já achei graça ao meu senhor e tudo mais. E aí também ele dispensa os homens de Esaú. E em seguida ele segue por outro caminho. A gente pode entender que o motivo de Jacó não ter seguido com Esaú. Qual era os motivos? A gente pode deduzir que, e assim que tomou Esaú aquele dia pelo seu caminho a Seir, ou seja, ele tornou a Seir naquele mesmo dia, assim como foi combinado. Agora, por que Jacó não foi com Esaú? Talvez Jacó não confiava totalmente ainda no Esaú, talvez no caminho Esaú se estressasse com ele e pudesse haver um conflito. Pode ser também porque Esaú
era muito rico, tinha muitos animais, e também Jacó, com muitos animais juntos, ia dar problema lá no lugar dele, ou provavelmente, o mais provável, porque Jacó, ele tinha uma linha diferente. Ele tinha um Deus bem próximo dele, ele era o herdeiro das promessas, ele não poderia entrar numa seara misturada a ponto de comprometer a sua fé. Assim como ele estava lá na casa de Labão, ele estava um pouco oprimido ali da sua fé, ele não podia exercer sua fé na sua plenitude, e talvez se juntasse com Esaú, poderia acontecer a mesma coisa. Saul se desviou. Lá no Hebreus diz que ele foi profano, e ele tem outro adjetivo lá negativo dele, que indicando que ele menosprezou o Senhor, e ele queria apenas o perdão de Esaú e seguir a sua vida, e ele segue em outro caminho. Jacó, porém, partiu para Sucote e edificou para si uma casa e fez cabanas para o seu gado. Por isso chamou o nome daquele lugar Sucote. Ou seja, Sucote não era o nome do lugar. Geralmente na época, quando a pessoa a pessoa chegava naquele lugar e dava um nome, e passou a ser Sucote aquele lugar. E ele fez cabana. Sucote quer dizer cabana. É por isso que a nossa festa de cabana tem também esse nome, Sucote. Foi a primeira vez que Jacó fez cabana. E 400 anos depois, os descendentes de Jacó passam por aquele mesmo lugar com o objetivo de fazer cabana. Quando ele pede lá ao faraó para fazer uma festa, ele diz: queremos fazer uma festa no deserto. E essa festa, a primeira vez, foi nesse lugar que 400 anos, cerca de 400 anos atrás, passou Jacó fazendo uma festa, ou seja, fez umas barracas, né, que certamente comemorou, porque ele estava livre, e ele fez cabanas ali para ele e para o gado. Continuando. Chegou Jacó salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, quando vinha de Padã Arã, e fez seus assentos diante da cidade. O 19, e comprou uma parte do campo em que entendera a sua tenda, da mão dos filhos de Emon, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. Ou seja, ele comprou uma propriedade ali ao rei Amon, que era pai de Siquém. Siquém que passou a ser o nome dessa cidade, Siquém. Então o príncipe era Siquém. E ele comprou uma propriedade ali para estabelecer a sua família. Primeiro ele passa em Sucote, faz ali um acampamento, depois ele vai até essa cidade. E levantou ali um altar e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel. Ou seja, a primeira vez que Deus uma das primeiras vezes que é chamado o Deus de Israel. Porque lá no vale de Jabote, no rio, o seu nome foi mudado. O seu nome foi mudado, mas Jacó permaneceu ainda com as duas identidades. Ele sempre foi mencionado como Jacó e Israel. Mas espiritualmente Deus mudou o seu nome, assim como mudou o nome de Abraão. Enfim, irmão, para não tomar muito tempo, muitas coisas interessantes a gente aprende nessa leitura. E uma delas é que Deus estava mandando um recado para os israelitas há muitos anos à frente. Como foi que seus pais superaram as dificuldades? Porque eles iam ter também dificuldades. Era um recado para ele: olha, vocês vão ter aflição, vocês vão precisar de recorrer a Deus, assim como Jacó recorreu, orou, se humilhou e tudo mais. E serve também para nós nos dias de hoje. Nós devemos exercer a humildade e reconhecer os erros. Jacó reconheceu seus erros com humilhação e pedido de perdão. Olha, eu penso assim: pior do que errar é a pessoa não reconhecer o erro, porque aí você não vai alcançar perdão. Outra
lição interessante, ou aplicação interessante, é que Deus mostra sua graça e misericórdia todo o tempo. As dificuldades vão vir, mas as misericórdias de Deus também vão estar conosco. Ele acompanhou Jacó, em 6 anos Jacó ficou rico. Ele precisava ter a sua família bem estruturada, a família santa, a família que ia dar origem a Jesus e tudo mais. E o Senhor sempre providenciou o necessário e até mais do que o necessário para Jacó. Tem suas dificuldades? Sim, porque aqui assim, a gente erra e vamos ter nossas dificuldades. Não quer dizer que Deus não esteja conosco. Às vezes é colhendo o produto que plantou. Ele, envolvido naquele engano com Jacó, ele enganou, aliás, com sua mãe, Rebeca, ele enganou a Esaú e teve todos esses problemas. A importância do perdão, né? Outra coisa interessante, a importância do perdão. Ele sabia que para ele viver plenamente, com a consciência tranquila, em ser o líder dos israelitas, líder do povo de Deus, ele precisava ter o perdão, principalmente do seu irmão. Ele ofendeu o seu irmão e ele precisava desse perdão. E ele buscou a Deus e Deus abrandou o coração de Esaú. Provavelmente Esaú, não sabemos por que essa mudança repentina dele, ou se foi repentina, de repente ele vinha com esses 400 homens em busca de encontrar Jacó, talvez não fosse para agredir, mas para demonstrar que era poderoso e que tinha prosperado também. Isso era uma maneira de mostrar para o seu irmão que estava bem. Mas o fato é que ele chegou ali com o coração abrandado e perdoou o seu irmão. Ou seja, mas para isso Jacó se humilhou bastante, foi necessário. Quer dizer, pode ter sido também por isso. Houve ambas as situações. Ele ora, mas também faz a ação. Ou seja, devemos orar, mas também devemos correr atrás. Queremos alguma coisa, temos que ter a oração, mas tem que ter também a ação. A importância do perdão, né? Então, se existem pessoas, não pode haver em nosso meio, né, ódio, essas coisas. Tem que haver perdão, para que também a gente alcancemos o perdão do Senhor. E o último, Deus nos atende. Deus sempre nos atende, né? Deus se coloca como agente para conversar com a gente. Ele se coloca do nosso tamanho para poder dialogar com a gente. Você vê que o anjo ali, quando ele luta com Jacó, não é que Jacó estivesse lutando com um anjo de Deus, que era o próprio Deus, e Jacó estava prevalecendo. Não, porque era um simbolismo do amor de Deus para com Jacó e com o seu povo. É como se fosse uma criancinha. Às vezes os pais não brincam com uma criancinha pequena de luta, aí deixa que o filho ganhe, né? Mais ou menos assim. Então Jacó tem toda essa experiência com Deus, e a partir daqui, dessa parte, Jacó realmente se liberta de todos os seus medos, se liberta de todos os seus problemas materiais, e ele passa a ser plenamente, em todos os sentidos, o patriarca que liderou o seu povo e até hoje deu origem aos israelitas, e também, para que não dizer, deu origem também a nós. Somos também herdeiros das promessas. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Próxima semana, sendo da vontade de Deus, estamos aqui ou em outro lugar, mas desde que estejamos buscando o Senhor no seu santo